Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Para isso, irmãos, eu preciso da ajuda de vocês, uma ajuda gratuita, que é deixar o seu like, fazer comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Amém? No último vídeo de estudo bíblico que eu ministrei, coloquei aqui no canal, que está nessa playlist, eu falei a respeito das semelhanças entre os últimos momentos de Cristo aqui na Terra e os últimos momentos da Igreja, né? E comentei a respeito, inclusive, do corpo glorificado, né, de Cristo. E o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 15, nos versículos 50 e 51, ele diz que os que estão mortos ressuscitam com corpos transformados. E os que estarão vivos no momento do arrebatamento também vão ter seus corpos transformados, né? Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que sai esse corpo e nós ganhamos então um outro corpo no momento da trombeta, né? E logo em seguida, ao arrebatamento, o que acontece depois? Nós também temos informações ali no texto. Nós também sabemos por aquilo que aconteceu lá naquela época o que vai voltar a acontecer. Então é isso que eu quero tratar com os irmãos aqui nesse vídeo. Eu vou ler com vocês Lucas capítulo 24, versículo 5, que diz assim: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Então tá bom. Então aqui, como eu sempre gosto de fazer, vamos dividir por partes para poder explicar melhor, ok? Aqui fala das mulheres que foram até o sepulcro, né, no domingo, para fazer lá o procedimento lá, ungir o corpo de Jesus, né? E elas chegaram lá e elas estavam muito atemorizadas. Por quê? Porque viram que Jesus não estava lá, o corpo de Jesus não estava lá, né? E, irmãos, é a mesma coisa que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. As pessoas verão que não estamos mais aqui e ficarão muito atemorizados, né? E aí, irmãos, o anjo disse para aquelas mulheres: Por que vocês buscam o vivente entre os mortos? Jesus tinha ressuscitado, ele estava agora num nível de vida que não é o nível terreno, né? Nós, enquanto estamos aqui na terra, somos suscetíveis à morte física. Jesus já não era. Ele estava vivo e vivo eternamente. Assim também, meus irmãos, será quando nós ressuscitarmos, quando nós estivermos na glória com um novo corpo. Assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, né, que nós teremos um novo corpo. E assim como elas, né, no caso, procuraram o corpo de Jesus lá no sepulcro, vão nos procurar também. Vão nos procurar nas casas, vão nos procurar nos hospitais, vão nos procurar até mesmo nos IMLs. E aí então, o que eles vão entender depois de toda essa procura é: por que vocês estão buscando os viventes entre os mortos? Né? Eles vão entender que não adianta nada buscar aqueles que tiveram seus corpos vivificados por Cristo no meio dos mortos. Então veja comigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 22. O apóstolo Paulo diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aqui está falando de nós, irmãos, está falando do que Cristo fez por nós.
Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Logo, irmãos, no momento do nosso resgate, o nosso corpo terreno será vivificado. O corpo de morte será vivificado por Cristo Jesus. Então, irmãos, podemos dizer assim: por que buscam aqueles que foram vivificados no meio da geração de Adão? Por que buscam os arrebatados nesta terra? Por que buscam aqueles que foram glorificados no meio dessa terra sem glória? E aí, então, irmãos, eles vão entender que nós já partimos, né? Partimos dessa vida para a eternidade. E agora, voltando lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, eu vou continuar a leitura a partir do verso 6 até o 8, que diz assim: Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então veja, meus irmãos, que num primeiro momento aquelas mulheres se desesperaram, ficaram com grande temor, né? Mas depois disso, elas lembraram das palavras de Jesus, porque Jesus tinha avisado, né, cada um deles: olha, eu vou ressuscitar, né? Jesus tinha avisado. E esse é o papel da igreja neste momento. O papel da igreja é alertar as pessoas: olha, a igreja vai embora. Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Porque quando tudo acontecer, irmãos, eles precisam se lembrar das nossas palavras. E como se lembrarão das nossas palavras se nós não avisarmos, se nós não falarmos? E aí talvez você pense assim: poxa vida, mas é uma coisa chata de falar para as pessoas, né? Tá sendo chato as pessoas ficarem ouvindo tanto a respeito do arrebatamento. Bom, talvez você pense dessa maneira, mas segundo aquilo que está escrito aqui, irmãos, eles precisam saber, para que se lembrem. Quando tudo acontecer, eles vão precisar se lembrar de tudo o que nós falamos. E é por causa disso, irmãos, que esse vídeo é tão necessário. É por causa disso que eu creio que o Senhor Jesus Cristo quis que eu fizesse esse vídeo, para que a gente esteja alertando pessoas a respeito disso. Né, irmãos, esse estudo bíblico, ele se faz necessário. Eu estou falando do estudo agora completo. Por quê? Porque as pessoas precisam saber que a igreja vai partir e que o mundo vai ficar na situação como vai ficar, para que eles saibam, para que eles não se corrompam com o sistema, para que eles tenham coragem de dar as suas vidas para Jesus, para que eles não caiam no engano, irmãos. Até hoje as pessoas estão caindo no engano, né? As pessoas que não têm Cristo, as pessoas que não conhecem a verdade. Imagina, irmãos, se eles não souberem quando a igreja então partir. É por isso que a igreja precisa anunciar a volta de Cristo. A igreja precisa alertar, tanto para aqueles que estão crendo e estão se preparando, quanto para aqueles que não estão crendo agora, porque muitos vão crer depois. Amém? Então era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Eu realmente senti a necessidade de dizer para vocês que cada vez que vocês falam, né, é uma coisa necessária, porque através das suas palavras eles vão se lembrar de que foi anunciada a vinda de Cristo e vão se arrepender de não terem crido, né? E que você alertou cada uma destas pessoas para que eles estivessem preparados, tá certo? Deus também, irmãos, nós precisamos entender que Deus quer que a gente faça isso, né? E quando nós obedecemos, nós colocamos alegria no coração do nosso Pai.
Tá certo, irmãos? Então que vocês tenham coragem de anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.